Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? Posso ouvir um amém mais forte? Amém. Hoje é domingo, dia do Senhor, e você está aqui para adorá-lo. Amém? Fique de pé. Vamos ler a palavra de Deus. Daqui a alguns minutos já estaremos de volta para nossa casa, aqueles que vão no restaurante, indo para o restaurante, mas este é o momento de ouvirmos a voz de Deus, amém? Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20, mantenha a sua Bíblia aberta. Hoje é domingo, denominado Domingo do Espírito Santo. Quantos sabem que o Espírito Santo está no nosso meio? Amém? Então vamos falar com Ele. Com a sua Bíblia aberta, curva a sua cabeça, abra seu coração. Fale alguma coisa para o Espírito Santo que está aqui no nosso meio. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é o nosso companheiro, o nosso ajudador, tem estado conosco. Muito obrigado porque, como o Senhor Jesus prometeu que não nos deixariam órfãos, mas enviaria o Consolador. Muito obrigado pelo consolo do Espírito Santo. Espírito Santo, abençoa esta igreja. Abençoa cada coração que nesta hora está contrito, orando ao Senhor. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Ó Espírito Santo, eu te peço que nessa noite não seja diferente, que o Senhor possa tocar em cada coração, cada vida que entrou aqui para te adorar, para te louvar, para engrandecer o teu nome e também para ouvir a tua voz. Espírito Santo, fala conosco. Espírito Santo, tu tens colocado uma palavra no meu coração, mas eu preciso da tua ajuda. Preciso da tua ajuda para ministrar para a igreja. Me ajude. Ajuda, Senhor, cada coração aqui compreender a tua palavra. Ó Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo na minha casa, tu és bem-vindo no meu coração, tu és bem-vindo e domina sobre todas as minhas vontades. Oh Espírito Santo, que conhece as palavras que ainda não chegou nos nossos lábios, o Senhor já tem o conhecimento. Tu conheces o profundo do nosso coração. Espírito Santo, consola cada coração aqui nessa noite. Se porventura entrou alguém, Senhor, precisando de um milagre, faça um milagre na vida do meu irmão, da minha irmã. Espírito Santo, que conhece o desejo, os sonhos. Ó Espírito Santo, nos ajude, nos abençoa. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 20. A palavra de Deus nos diz: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Ezequias chorou. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. O que Deus viu? A oração e as lágrimas do rei Ezequias. Portanto, ao terceiro dia,
Eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias mais quantos anos? E das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e esta cidade a defenderei, esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Quantos dizem amém? Tome assento. Ezequias significa fortalecido por Deus. Quantos aqui são fortalecidos por Deus? Só estamos aqui porque Deus tem nos fortalecido. Só estamos de pé porque a mão de Deus está sobre a nossa vida. Ezequias foi o 13º rei da nação de Israel, ou melhor, da tribo de Judá. Depois do reinado de Davi, este foi o 13º reinado, agora na mão de Ezequias. Ele reinou por 29 anos. Começou a reinar aos 25 anos de idade. E reinou até os 54 anos de idade. Ezequias é filho de Acaz, um rei que foi mau diante do Senhor. Ezequias foi pai de Manassés, um dos piores reis que reinou na história de Israel. Alguns estudiosos dizem que Ezequias foi quem compôs o Salmo 46, 47 e 48. Ezequias faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Ezequias foi um rei que marcou o seu nome na história da nação de Israel. Se nós analisarmos Ezequias, no seu reinado, ele tomou 3 providências que é essencial para que um reino ele tenha sucesso. Ezequias, ele investiu na agricultura na época. Ezequias, ele investiu no exército, na segurança da nação. Algumas armas foram desenvolvidas na época para defender a nação no tempo de Ezequias. O exército foi muito bem treinado e preparado. Ezequias, também naquele tempo, ele construiu redes de água que vinha pelo duto debaixo da terra e ali chegava em Jerusalém para que o povo pudesse ter água com fartura. Ezequias, além de investir na agricultura, investir na segurança, Ezequias investiu na área espiritual da nação de Israel. Quando Ezequias assume o reinado, a casa do Senhor estava abandonada. Dentro do templo do Senhor havia lixo, escombros. Aquela nação já não adorava ao Senhor. No tempo de Ezequias, ele começa a levar o povo à adoração ao Senhor novamente. A Bíblia diz que o povo tinha parado até de comemorar o dia da Páscoa. Mas no reinado de Ezequias, ele estabelece que a nação deveria comemorar a data da Páscoa, que simbolizava a época que eles saíram do Egito. Consequentemente, Ezequias trazendo o povo à adoração, houve um avivamento no tempo do rei Ezequias. Estava muito belo, muito lindo, e consequentemente Ezequias começa a ficar famoso. Ezequias começa a ser amado pelo povo. Ezequias chegou a um tempo que ele já não podia andar nas ruas, porque o povo estava a ponto de adorá-lo. Ezequias já era temido pelos inimigos da época. Mas a história diz que depois de 14 anos de reinado, um mal atinge Ezequias. E não é a enfermidade que nós vamos falar daqui a pouco, mas o mal do orgulho. Ezequias tornou-se um homem orgulhoso. Orgulho é algo que todo ser humano tem. Todos nós temos a semente do orgulho no nosso coração. É por isso que
Nós devemos orar ao Senhor que Ele quebre o nosso orgulho. Você não pode alimentar esse orgulho no seu coração, mas todos os dias pedimos ao Senhor para que nós deixemos o orgulho de lado e entramos no caminho da humilhação. O orgulho, alguns dizem que é o pecado predileto de Satanás. Satanás, ele um dia quis ser maior do que Deus. Ele diz: subirei acima dele. Orgulho. Por causa do orgulho, Deus fere Ezequias. Por causa do seu orgulho, Deus quebra o protocolo. A Bíblia diz que Deus envia o profeta, o homem de Deus. Ele vai no quarto, ele vai aonde era o lugar privado do rei, e ali ele mostra a sua enfermidade. A Bíblia diz que ele foi ferido por úlceras, e era uma enfermidade mortal. É interessante que o profeta se apresenta diante do rei. Quando nós falamos de rei, nós logo imaginamos um trono. Quando nós falamos de rei, nós logo imaginamos uma coroa. Quando nós falamos de rei, nós logo imaginamos o melhor da terra à disposição dele. Mas a Bíblia diz que por causa do orgulho, Deus agora quebra o protocolo. E o rei Ezequias, ele é diagnosticado que estava com uma úlcera mortal. O profeta Isaías se apresenta diante do rei Ezequias e diz ao rei: põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Isaías não espera a reação do rei. Isaías dá o recado de Deus, vira as costas e sai do palácio. Porque profeta, ele não está preocupado com a reação do povo. Ele entrega o que Deus tem para entregar e sai, porque ele sabe que está fazendo a vontade de Deus. A Bíblia diz que ao receber a notícia, este homem que agora o seu coração estava invadido pelo orgulho, pelo o sucesso. Porque que nós temos que entender uma coisa: com dinheiro ou sem dinheiro, você é homem. Com PhD ou iletrado, você é homem. Com muitos amigos, ou talvez sem nenhum amigo, você é homem. Somos homens. Ezequias tinha obtido o sucesso. Ezequias era reconhecido pelos inimigos e o temiam. Mas ele continuava sendo apenas um homem. E quando ele recebe a notícia: põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Ezequias nos ensina algumas coisas. A Bíblia diz que ao receber a notícia, ele vira para a parede. E ele começa a chorar, e chorar muitíssimo. E Ezequias ora ao Senhor. O caminho para nós termos sucesso diante de Deus, não dos homens. O caminho para que o Senhor mude a nossa história, até a sentença que talvez está determinada para nós, ela pode ser mudada se nós entrarmos no caminho que Ezequias entrou. Ezequias muda o curso. Ele esquece que ele era famoso. Ele esquece o que ele já tinha adquirido. Ele vira para a parede e começa a chorar e clamar ao Senhor. A Bíblia diz que Ezequias diz: lembra, Senhor, que eu já fui reto diante dos seus olhos. O segredo é nós mudarmos de atitude.
Pastor, há muito tempo que eu estou orando e as coisas não aconteceram ao meu favor. Mude de atitude, porque Deus vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Ezequias podia murmurar, porque Ezequias fez coisas boas. Ezequias foi melhor do que o seu pai. Ezequias estabeleceu a adoração ao Senhor na nação que havia se esquecido de Deus. Ezequias podia dizer: espera aí, eu não aceito essa palavra. Como é assim que eu vou morrer? Ezequias tinha motivo para murmurar, mas Ezequias mostrou o caminho que eu e você deve tomar. Em vez de murmurar, ore ao Senhor. Ao invés de acusar a direita ou a esquerda, busque ao Senhor. A Bíblia diz que Ezequias deixou a arrogância de lado. Ezequias deixou o orgulho de lado. Ezequias deixou o pecado de lado. E o milagre veio na vida do rei Ezequias. A Bíblia diz que o Senhor vai ao encontro de Isaías, o profeta, que ainda não havia saído da cidade, e diz: volta lá. Isaías volta e diz a Ezequias: você tem mais 15 anos de vida. O Senhor ouviu a sua oração. Por amor a Davi, seu pai, você vai ser curado. A Bíblia diz que Ezequias pede um sinal. Porque você pode pedir um sinal. O nosso Deus é Deus de sinais. Deus mostrou para Moisés através de sinais que Deus estava no Monte Horebe, e a Bíblia diz que a sarça ardia. Deus mostrou para Gideão que Deus era com ele. Quando Gideão pega uma lã e ora ao Senhor dizendo: se o Senhor é comigo, a terra vai ficar molhada e a lã vai ficar seca. A Bíblia diz que no outro dia a terra estava molhada, a lã estava seca. Gideão pediu mais um sinal e Deus deu mais um sinal. A Bíblia diz que Gideão diz: olha, agora eu quero que a lã fique molhada e a terra seca. A Bíblia diz que no outro dia ele foi lá, pegou a lã, encheu um copo com água, a terra estava seca e a lã molhada, porque o Deus que eu e você serve é um Deus de sinais. A Bíblia diz que Ezequias pede um sinal. Isaías diz: você quer que o relógio de Acais adiante as horas ou atrás as horas? Ezequias pensou: adiantar talvez seja mais fácil, eu quero que volte. Pensa bem o que Ezequias estava pedindo. Até hoje a ciência não entende porque há um descompasso na história, porque naquele dia Deus moveu esse universo para mostrar ao seu servo que Deus estava mudando a sua sentença. Eu quero profetizar nessa noite: o Deus que você serve é um Deus de sinais, e Ele vai mover céus e terra a seu favor, para mostrar que Ele é contigo, que Ele ainda é poderoso nessa terra, que é Ele ainda quem manda neste lugar. Vendo a história de Ezequias, eu concluo uma coisa: Ezequias era um privilegiado. Diga para o irmão que está ao seu lado: você é um privilegiado. Nós somos privilegiados. Pastor, por que Ezequias era privilegiado? Porque Ezequias estava vivo. Toca no seu irmão e vê se ele está vivo. Você está vivo, você é privilegiado. Sabe por quê? Enquanto há vida, há esperança.
Deus pode mudar o seu quadro porque você está vivo. Você pode mudar a sua história porque você está vivo. Veio uma sentença, ele ia morrer, mas ainda estava vivo. Enquanto há viva a esperança, o diabo sabe que ele não pode ir contra você, porque você está vivo. Quando ele pensa que vai te derrotar, você que é vivo, clama ao Senhor. E a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Você está vivo. Oh, aleluia! Você está vivo. Ezequias era privilegiado porque estava vivo. Quanto vale uma vida? O que você pagaria pela vida? O que você daria pela sua vida? Nós temos que entender uma coisa: ter dinheiro é muito bom. Com dinheiro você pode comprar uma cama, mas você não pode comprar o sono. Com dinheiro você pode comprar o remédio, mas você não pode comprar a saúde. Há poucos dias eu ouvi a história de Steve Jobs, homem que revolucionou a nossa geração com esse celular que você tem nas mãos. A história diz que ele, nas suas consultas de rotina, ele recebe a notícia dos médicos dizendo que eles tinham câncer no pâncreas e era maligno. A história diz que a junta médica reúne com ele. Eles fazem uma bateria de exame para certificar do que estava acontecendo na vida daquele homem. A junta médica ficou tão impactada com a enfermidade que atingiu aquele homem, que quando eles começaram a tirar alguns resíduos do pâncreas dele para examinar, os profissionais começaram a chorar, porque aquele homem foi acometido de uma enfermidade que o levaria à morte em poucos dias. A medicina, por mais moderna que seja, não podia fazer nada para aquele homem. Por mais sucesso ou dinheiro que ele tinha, em 6 meses ele ia morrer. E nós sabemos a história, ele morreu. O câncer o levou. Quanto vale uma vida? Pastor, estou desistindo. Não desista. Você está vivo e Deus pode pelejar a seu favor. Ezequias ainda estava vivo. Ana entendeu isso quando ela orou ao Senhor e disse: o Senhor tira e dá a vida. Ezequias era privilegiado porque ele estava vivo. Ezequias era privilegiado porque ele tinha uma casa. A ordem de Deus é: põe em ordem a tua casa. Ezequias tinha uma casa. Ezequias tinha um lar. Ezequias tinha uma família. Este século é o século onde mais o diabo tem investido para destruir as famílias. 50% dos casamentos na nossa época terminam em divórcio. 30% dos filhos criados nessa geração não tem a referência do pai. São filhos de mulheres solteiras. O diabo tem investido contra a família mais do que nunca. Porque uma família destruída é uma sociedade destruída, uma igreja destruída. Tudo começa na base da família. E nós estamos vendo a desentregação da família. Estamos vendo
o diabo atacando as famílias, mas eu quero clamar ao Senhor nessa noite. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O sangue de Jesus que cubra a nossa casa e a nossa família. A Bíblia conta a história de um homem que perdeu a sua família. Eli perdeu a sua família em consequência algumas coisas que ele fez. Primeira coisa que ele fez, ele cuidou mais dos filhos dos outros do que o deles. Porque Samuel teve sucesso sob os cuidados de Eli. A segunda coisa que Eli fez, Eli era famoso lá fora, mas dentro de casa ele não tinha moral. Fora era o homem de Deus, dentro de casa não tinha o respeito dos filhos. Terceira coisa, ele perdeu o temor de Deus, porque ele via os seus filhos cometendo pecado e ele não tomava uma atitude. Ele ouvia as pessoas dizer o que seus filhos estavam fazendo e ele não tomou uma atitude. E a pior coisa que Eli fez, Eli ouviu uma sentença de Deus e não fez como Ezequias fez. A Bíblia diz que Deus aparece a Samuel. Na terceira vez Eli entende que era Deus chamando Samuel. A Bíblia diz então que Samuel diz: Senhor, eis-me aqui. A Bíblia diz que Deus falou a Samuel. A Bíblia diz que no outro dia Eli chama Samuel e diz: o que o Senhor falou para você? Samuel não queria falar para Eli, mas Eli o ameaça. A Bíblia diz que Eli disse: se você não falar para mim, que aconteça para você coisa pior. Então Samuel disse: então eu vou falar. Sabe o que o Senhor falou para mim? O Senhor falou para mim o que Ele vai fazer na nação de Israel. Aqueles que ouvir, os seus ouvidos vão tinir. E sabe o que mais Deus falou comigo? Eli, o Senhor falou que vai matar você e sua casa. Você sabe qual foi a reação de Eli? A Bíblia diz que Eli balançou os ombros e disse: se o Senhor falou, está falado. Eli aceitou a derrota da sua casa, do seu ministério. Mas nessa noite eu quero convidar você a fazer como Ezequias. Se for preciso virar contra a parede, vire. Se for preciso chorar muito, chore muito. Mas faça alguma coisa. Porque até a sentença de Deus, ela pode ser revogável. A Bíblia diz que Deus diz a Moisés: vou matar o povo, vou começar de você uma nova nação. Moisés não aceitou. Moisés disse: então risco o meu nome do livro da vida, porque o que as pessoas vão dizer do Senhor, que tirou um povo para matar no deserto. Deus muda a sentença. Mas Deus diz: olha, tudo bem, eu vou poupar o povo, mas eu não vou com este povo. Moisés, que Deus nos ajude a termos o espírito de Moisés. Moisés disse: se o Senhor não for conosco, eu não vou mover um pé. Oh, aleluia, lute com Deus se for preciso, mas não abra mão da presença de Deus na sua casa, na sua família, na sua história. Então Deus diz: então eu irei com vocês. A Bíblia diz que Israel certa vez foi ameaçado por um gigante chamado Golias. Golias, ele tomava terreno. Todas as vezes que Golias aparecia e desafiava o povo de Israel, eles fugiam da presença de Golias e ele ia tomando terreno, avançando. Mas apareceu alguém, um menino que tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida.
A Bíblia diz que Davi, ainda adolescente, criança, ele desafia aquele gigante. Que Deus te levante nessa geração com o espírito de Davi, para parar o gigante que está amedrontando você. Ezequias tinha uma casa. Ezequias sabia o caminho, e que o caminho era o caminho do arrependimento. Essa noite que Deus levante você para defender o que é seu. Que Deus te levante nessa noite com o espírito que estava sobre Ezequias, com o espírito que estava sobre Moisés, com o espírito que estava sobre Davi. Pastor, as notícias não são boas. Lute, porque Deus vai te dar a vitória. Pastor, as perspectivas são as piores. Deus vai mudar a sentença. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar aquilo que está te ferindo, aquilo que está tirando o seu sono. Deus vai mudar o quadro. Ezequias era privilegiado, porque ele sabia ouvir a voz de Deus. Quando Isaías disse, assim diz o Senhor, ele sabia que era Deus falando. Oh, a voz de Deus está aqui na Bíblia Sagrada. Que Deus nos ajude todos os dias, quando abrimos a Bíblia, entendemos que é a boca de Deus falando conosco. Creia que as promessas contidas nesse livro é para mim, é para você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Oh, aleluia! As promessas da sua volta, Jesus disse, vou preparar-vos lugar. E vou preparar-vos lugar e voltarei para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. A história de Ezequias muda. Deus dá mais 15 anos de vida para Ezequias. Porque Deus muda a sentença. Quero convidar você a ficar de pé. Deus, Ele é surpreendente. Diga comigo, Deus é surpreendente. Ezequias pediu o que para Deus? Pediu para viver. Mas a Bíblia diz que Deus, usando a boca do profeta, diz, olha, você não só vai viver mais 15 anos. Eu vou te livrar da mão dos seus inimigos. Naquele tempo Israel estava vivendo uma pressão dos inimigos. Naquele tempo Israel estava cercado. Mas a Bíblia diz que o rei Senaqueribe, o inimigo número 1 daquele tempo, este mesmo que havia destruído algumas nações, e vai com uma carta de ameaça para Ezequias. E a carta dizia: o seu Deus não vai poder te livrar das minhas mãos, porque as outras nações que eu destruí também tinha Deus, e eles não puderam livrar. Mas não tem Deus como o nosso Deus.
A Bíblia diz que não há Deus que trabalha pelos seus como o nosso Deus. O seu Deus é vivo, Ele é real. A mão dele está sobre você. A Bíblia diz que quando Ezequias recebe a carta, ele leva para o profeta Isaías. Olha, Isaías, eu recebi uma carta de ameaça. Eu quero conjecturar aqui nessa noite. Aquele rei mandou uma carta desafiando aquela nação, mas o carteiro entregou a carta para a pessoa errada, porque aquela carta não estava desafiando o rei Ezequias, nem tampouco o profeta Isaías. Aquela afronta era contra Deus. Aquele rei estava desafiando o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Deus se levanta a favor da nação de Israel, e pela manhã 300 mil homens amanhecem mortos. Eu quero que você entenda que a luta, que não é você quem vai pelejar, Deus pelejará por vós. Se tem uma coisa que faz Deus levantar do seu trono, é quando Ele vê o filho dele sendo afrontado, sendo intimidado. Essa vergonha vai cessar a partir de hoje, no nome de Jesus. Estou liberando uma palavra profética para a sua vida. A vergonha cessa, o medo cessa, a intimidação cessa, porque Deus vai se levantar a seu favor. Se você pode, fale em línguas, adore ao Senhor. Aleluia. Deus, Ele não apenas nos dá vida, Deus nos dá vida em abundância. Sofrimento cessa nessa noite. Deus tem o melhor para a sua vida. Oh, aleluia. Eu sei que Deus está falando no seu coração nessa noite. Eu estou vendo lágrimas sendo derramadas nessa noite. O Espírito do Senhor está aqui. Saia daqui na convicção que o Senhor falou com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Só quero ver você. E é que os anjos vêm, nos fazem se prostrar. Deus, eu abençoo esta igreja. E é que os anjos Eu abençoo meus irmãos nessa noite. Ouvimos a tua voz, Senhor. Ouvimos a tua palavra. Eu te peço, Jesus, aumenta dias de vida aqui. Dá livramento nessa noite no nome de Jesus. Levanta aqui, Senhor, homens e mulheres com o espírito de Ezequias, com o espírito de Moisés. Oh, aleluia. Homens e mulheres que não vão parar de lutar. Oh, aleluia, que não vai abrir mão do sucesso da sua casa, do sucesso dos seus filhos, do sucesso da sua família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus, eu abençoo este povo. Te peço, Jesus, uma semana abençoada na vida dos meus irmãos. Que essa palavra grite no coração deles. Que ao amanhecer, Senhor, a cada dia dessa semana, o teu Espírito possa lembrá-lo. O Senhor pelejará por vós. Aleluia.